Olá, pessoal! Eu sou o professor Arthur Fiel, doutor em comunicação, mestre e bacharel em cinema e audiovisual e professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal do Espírito Santo, onde coordeno o Observatório do Cinema e Audiovisual Capixaba, o OCAC. Nosso observatório é um projeto de extensão que tem por objetivo reunir informações sobre o setor audiovisual capixaba e nacional e tornar este dado público para fomentar a política pública de cinema e audiovisual em nosso país e região. Além disso, entre nossas ações se encontram oficinas de elaboração de projetos culturais e também de chamadas públicas para o cinema e outras expressões de cultura. Essa nossa ação conta com a parceria da Secretaria de Cultura da UFES, da TVE, a TV Pública Capixaba e da Secretaria de Estado de Cultura do Espírito Santo. Esse material, gratuito e de uso livre, é destinado a todas as secretarias municipais, associações e espaços de promoção e discussão de cultura do Estado e de todos os municípios capixabas. Nessa oficina, traremos a vocês, fazedoras e fazedores de cultura, um rápido curso direcionado à elaboração de projetos culturais para a Lei Paulo Gustavo. Nela, trataremos de apresentar o mapa cultural do Espírito Santo, através do qual é possível que vocês participem dos editais do Estado e dos diversos municípios que utilizam esse mecanismo. Para dar início à oficina, passo a palavra para a servidora da Secretaria Estadual de Cultura, Verônica Hack, que nos apresentará o mapa cultural do Estado. Com você, Verônica. Obrigada, Arthur. Como disse, eu sou a Verônica Hack, servidora da Secretaria de Estado da Cultura, e vim falar um pouco mais sobre o Mapa Cultural do Espírito Santo. O Mapa Cultural é um software livre, criado para que a gente possa compreender e participar da produção cultural de um território. Hoje, ele é a plataforma oficial do Estado do Espírito Santo no aprimoramento da gestão pública como importante agente de garantia dos mecanismos e participação e democratização do acesso às políticas públicas culturais desenvolvidas pela Secult. Entre essas políticas estão as ações do Fundo Estadual de Cultura, o Funcultura, a Lei de Incentivo à Cultura, LIC, Programa Fundo a Fundo, que é o repasse de recursos do Fundo Estadual para os fundos municipais de cultura, bem como as leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II. Todos os envolvidos na produção cultural podem alimentar o mapa com informações. E, a partir daí, todos nós, gestores e fazedores de cultura, podemos ter acesso aos projetos que estão sendo desenvolvidos no Estado, saber um pouco mais sobre os eventos, grupos e agentes culturais da nossa região. Em resumo, ela melhora a capacidade de comunicação e gestão cultural do município, do Estado e do país. O mapa recentemente ganhou uma cara nova, com a atualização do seu design para ser mais intuitivo e de fácil manuseio. Além dessa novidade, a plataforma agora pode ser acessada a partir de um celular, ampliando o acesso e facilitando o seu uso. Como vocês devem saber, na semana passada lançamos os editais da Lei Paulo Gustavo e vamos mostrar como é possível acessar a plataforma e também fazer as inscrições. Basta entrar no site mapa.cultura.es.gov.br para iniciar o seu uso da plataforma. Aqui, na tela inicial, você pode ver uma apresentação geral do que é a plataforma, quais são as oportunidades do momento e que estão com as inscrições abertas, além de uma pequena explicação sobre as entidades da plataforma, como oportunidades, eventos, espaços, agentes e projetos. É possível acompanhar também os últimos destaques de cada uma das entidades para saber um pouco mais das novidades que estão sendo criadas. Caso nunca tenha realizado seu cadastro no Mapa Cultural, basta clicar em Fazer Cadastro. É super fácil e rápido. Coloque seu e-mail, CPF e uma senha de sua preferência. Ela deve conter no mínimo 6 caracteres, uma letra maiúscula, minúscula, um número e um símbolo. Depois, basta clicar em Não sou um robô e prosseguir. Todos os termos e condições de uso, política de privacidade e autorização de uso da imagem ficarão disponíveis para leitura e para a sua certificação de aceite. Depois, adicione o nome de visualização do seu perfil e como as pessoas vão poder te procurar. Uma pequena descrição sobre você e a sua área de atuação. Clique em Criar o seu cadastro e pronto! Agora você já possui um perfil no Mapa Cultural. Caso já tenha feito seu cadastro anteriormente, basta clicar em Entrar e inserir os seus dados de acesso. Depois do login,
você terá acesso ao seu painel de controle. Na aba Agentes, você consegue ver todos os usuários que têm o seu cadastro e perfil no mapa, sejam eles usuários individuais ou coletivos, como os grupos culturais ou empresas e instituições. Já em eventos, você pode ver todas as ações culturais que estão acontecendo na data atual ou próximas, podendo criar o seu próprio calendário de eventos. Em espaços, é possível ter acesso a todos os locais criados ali no mapa, podendo ser bibliotecas, teatros, parques ou qualquer outro ambiente que desenvolva atividades culturais. Na parte de projetos, estão todos os trabalhos desenvolvidos pelos agentes culturais e que ali preenchem o seu cadastro para a divulgação de suas ações. Por fim, chegamos na aba Oportunidades, que é o ambiente em que estão publicados todos os editais, chamamentos públicos, oficinas, palestras ou qualquer atividade que precise de preenchimento de um formulário de cadastro. É onde estão todos os editais da Lei Paulo Gustavo. Vamos agora mostrar um passo a passo de como você pode realizar a sua inscrição e participar das seleções abertas. Como exemplo, escolhemos o edital de Artes Integradas, para mostrar o passo a passo de como realizar uma inscrição. O primeiro passo é selecionar o seu agente cultural e inserir a categoria a que pretende participar na oportunidade. Após as escolhas, basta clicar em Fazer inscrição. Agora sim, o formulário ficará disponível para o seu preenchimento, com todos os campos ali detalhados para que você responda atentamente. Editais que permitem inscrição de pessoas físicas, MEI ou pessoas jurídicas têm como sua primeira pergunta o tipo de pessoa. É aqui que você insere a sua opção para que o formulário específico seja disponibilizado para o preenchimento. É aqui que você insere a sua opção para que o formulário específico seja disponibilizado para o preenchimento. O primeiro bloco de informações é para o preenchimento de todos. São os campos de informações socioeconômicas e da caracterização do responsável pelo projeto. Caso você tenha selecionado MEI ou pessoa jurídica, os campos específicos ficarão disponíveis para o preenchimento. O projeto é executado por um coletivo cultural? Se sim, basta selecionar a opção e os campos de informações estarão aptos para o preenchimento. Cada edital possui um formulário de projeto específico, conforme as necessidades de cada atividade. Todas as questões estarão presentes em Informações sobre o projeto. Por fim, estão as declarações de compromisso, com campos para que você possa assinalar e mostrar que concorda com as informações ali prestadas e que elas integrem aos bancos de dados. Não se esqueça de que após todo o preenchimento é necessário clicar em Enviar. Caso contrário, o seu formulário ficará apenas no rascunho. Inscrições em rascunho não são analisadas e consideradas. Então fique atento. Caso ainda possua alguma dúvida sobre a utilização da plataforma, você pode enviar um e-mail para a equipe do suporte ou ainda entrar em contato com o chat da própria plataforma. Agora convido de volta ao estúdio o professor Arthur. Obrigado, Verônica. Bom, pessoal, vamos dar agora início à oficina de elaboração de projetos culturais para audiovisual e outras expressões artísticas. Aqui, devido ao momento político e cultural que estamos vivendo, daremos ênfase aos editais da Lei Paulo Gustavo, lançados pela Secult-ES e pelos demais municípios capixabas. E sobre isso, vale atentar que no momento dessa gravação, boa parte dos municípios do Espírito Santo ainda não divulgaram suas chamadas. Por isso, recomendo que fiquem todas e todos atentos às divulgações. Seguindo adiante, o objetivo da oficina é ajudar vocês, fazedores de cultura, a entenderem elementos básicos que compõem um projeto cultural e algumas das estratégias que podem ser utilizadas em sua elaboração e apresentação. Para isso, vamos trazer alguns exemplos de editais lançados pela Secult, dentre eles o edital de média-metragem e curta, o edital de conteúdo digital e, por fim, o edital de artes integradas. Muito do que será apresentado aqui vai servir também para diversos outros editais e chamadas. Ampliando o contexto ao qual estamos nos referindo, vale dizer que a Lei Complementar de número 195 de 2022, conhecida como Lei Paulo Gustavo, é um mecanismo legal de repasse de recursos da União para estados e municípios do Brasil diante da pandemia de Covid-19.
Sobre esses recursos, vale frisar aqui que trata-se exclusivamente de uma verba que já pertencia ao segmento da cultura, sendo oriunda do Fundo Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. Agora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto na nossa oficina, a elaboração de projetos culturais. Para a distribuição dos recursos garantidos pela lei, cada um dos entes federativos que aderiram às mobilizações em prol da LPG deve realizar chamadas públicas para a seleção de projetos culturais. Essas chamadas, ou editais, são mecanismos de fomento que possuem algumas particularidades. Dentre elas, destacamos características de serem, de modo geral, textos mais duros, burocráticos, cuja finalidade é a de orientar e organizar a seleção dos materiais apresentados. O nível de complexidade dessas chamadas costuma ser variado, de acordo com o ente federativo que está organizando e também ao arranjo produtivo local de sua regionalidade, ou seja, o número de agentes e empresas produtoras de cultura naquela região. Algo que precisamos atentar, em especial ao falarmos da Lei Paulo Gustavo, é a característica de democratização do acesso aos seus recursos. E a democratização aqui precisa ser entendida em amplo sentido, pela distribuição dos recursos para os estados e municípios, como também pela reserva de vagas para determinadas populações e ações de acessibilidade que estão presentes no próprio texto da lei. Agora, seguindo adiante, recomendamos que vocês, ao lerem os editais, prestem atenção especial nos seguintes itens desse texto. Aqui destacamos o objeto, texto que apresenta o direcionamento do edital, ou seja, sua destinação, o tópico relativo ao prazo e condições de inscrição, que se dedica à apresentação do período das inscrições, bem como das características dos proponentes aptos a se inscreverem, e, em especial, dos documentos necessários para a realização das inscrições. Nesse sentido, a falta de qualquer um dos documentos apontados no edital automaticamente inabilita a proposta. Outros pontos de atenção nesse texto são os tópicos relativos às vedações, texto que apresenta os impedimentos das inscrições em cada uma das chamadas. Os critérios de seleção que, em especial, devem ser utilizados para uma melhor escrita e apresentação dos projetos, já que eles apresentam os parâmetros pelos quais cada projeto será avaliado. E, por fim, os anexos obrigatórios para inscrição, que apresentam os documentos relativos a cada um dos projetos que devem ser obrigatoriamente enviados no processo de inscrição. Vamos agora tratar de alguns elementos comuns a diversos editais de cultura. Num processo de inscrição, é comum que encontremos campos como apresentação do projeto ou objetivo, no qual falaremos sobre o que é o nosso projeto e suas características. O objetivo é o campo no qual apresentaremos a razão de nossa proposta ou obra a ser realizada. A justificativa, que pode aparecer também com o nome de detalhamento, é o campo no qual apresentaremos a relevância de nossa proposta. Já o campo de público-alvo, trataremos do público-alvo ao qual o nosso projeto é direcionado. Contrapartidas é o campo no qual devemos apresentar as ações estratégicas a serem desenvolvidas pelo proponente ou equipe do projeto selecionado numa chamada pública, como oficina, exibições públicas e coisas afins, além de textos dedicados à apresentação de estratégias de divulgação, difusão e promoção da obra. Para exemplificar melhor, vamos tomar como exemplo alguns dos editais lançados pela Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo, como o edital de produção de curta e média-metragem, o edital de conteúdos digitais, apresentado inicialmente como Cultura Digital, e o edital de artes integradas. A partir deles, trataremos de apresentar dois elementos essenciais à elaboração de projetos, os criativos e os financeiros. Direto ao ponto. No edital de curta e média-metragem, temos 3 possibilidades de linguagens e formatos audiovisuais a serem realizados: ficção em live action, com atores reais, obras de animação e obras de documentário. Cada uma dessas técnicas e linguagens exige de nós conhecimentos específicos. Por exemplo, para a ficção, precisamos apresentar geralmente uma logline, que é uma história em uma única linha, a sinopse, um parágrafo bruto sobre a história, o argumento, o texto que tem o formato de um conto literário, a proposta de direção para a realização da obra, o plano de locação, distribuição, além da estratégia de divulgação. Tanto a animação como o documentário pode pedir também textos como estes, mas possuem outras especificidades. A animação, por exemplo, não pede um plano de locação, mas exige a apresentação do perfil de personagem.
algo que recomendo sempre ser feito em texto e imagem, a partir da apresentação do design das personagens da obra. Outro item fundamental para a animação é o storyboard, que é o roteiro no formato de história em quadrinho, quadro a quadro, sobre como se pretende realizar a obra, além das ações a serem executadas para a realização da obra animada. Esse é um cronograma específico para cada fase de realização da obra de animação. Já o documentário pede, por sua vez, outros documentos, como a apresentação do objeto, descrição dos objetivos, metodologia para alcançar seus objetivos, hipóteses sobre o tema ou objeto da obra, estratégia de abordagem e estrutura. Isso em especial por entendermos, de modo geral, que a obra documental é uma obra de investigação audiovisual e demanda estratégias específicas para além do roteiro, do plano de produção e da apresentação de suas estratégias de licenciamento, que é o plano de difusão da obra, se há ou não parcerias pré-estabelecidas para sua exibição. Já o edital de conteúdos digitais também possui seus elementos criativos variáveis, de acordo com o formato e técnica de realização da obra apresentada. É preciso prestar atenção ao que será pedido pelo mapa cultural no momento de sua inscrição. Mas aqui vamos enfatizar duas das possibilidades de obras apresentadas nessa chamada. Websérie com no mínimo 3 episódios de 5 minutos e obras de formatos livres, que aqui compreende uma diversidade de linguagens audiovisuais. Sobre esse edital, cabe dizer que ele tem um caráter mais direcionado à inclusão de novos realizadores no cenário e busca a premiação de 20 projetos no valor de R$50 mil. Assim como o edital anterior, este utiliza recursos oriundos do Fundo Setorial do Audiovisual. Já o edital de artes integradas é mais generalista, é direcionado a todas as linguagens e expressões artísticas que não sejam do audiovisual, especialmente por utilizar recursos do Fundo Nacional de Cultura. Ele se divide em 2 linhas pensadas para municípios com mais de 100 mil habitantes na linha 1 e menos de 100 mil habitantes na linha 2. No caso dos editais lançados pelo Estado, essa chamada em especial está dividida em 3 eixos. Produção, que se dedica à realização de atividades como projetos e programas de residência artística e práticas curatoriais, curadorias específicas a uma determinada linguagem. Difusão, que pretende estabelecer um circuito difusor das mais variadas expressões artísticas, em mostras, festivais, feiras, circuitos e demais eventos culturais. E formação, que deve se dedicar à realização de oficinas e cursos de formação cultural. Bom, pessoal, já no que diz respeito aos elementos financeiros, eles podem ser divididos em planilha de custos, que é o orçamento, e cronograma. Esses itens são de grande importância para a apresentação e avaliação de projetos culturais. Eles vão mostrar o domínio que vocês possuem acerca do custo da proposta de vocês, bem como o tempo necessário para a sua realização. Por isso, chamo a atenção de vocês para os seguintes itens que vão auxiliar na elaboração do orçamento de sua proposta. O arranjo produtivo local, ou seja, a forma como dada expressão artística se organiza e se estrutura em sua região, como, por exemplo, o número de produtoras na sua cidade ou região, número de circos, coisas afins. Os preços praticados por esses agentes, afinal, não dá para utilizar preços nas planilhas tão distantes do que é praticado na região. A equidade de salário entre membros da equipe, pois quanto mais equilibrado, melhor. E por fim, e de modo mais especialmente relacionado ao cronograma, é necessário entender a característica de sua obra e a complexidade de sua realização. Isso porque, para realizar uma obra de curta-metragem de ficção de 15 minutos, por exemplo, eu levo X dias do meu tempo. Já para realizar uma obra de 15 minutos de animação, eu levo Y meses. Há uma grande diferença nisso, e é por isso que é preciso demonstrar bastante conhecimento e atenção. Bem, pessoal, de modo geral, são essas instruções que eu gostaria de repassar para vocês. Nós, do Observatório de Cinema e Audiovisual Capixaba e da Universidade Federal do Espírito Santo, desejamos uma excelente elaboração de projetos e toda sorte na seleção. Agradeço também o apoio da Secult do Estado, da TVE, da Secult da UFES e todas as entidades e instituições de cultura que apontaram interesse nesse material de formação. Seguimos juntos. Grande abraço e até uma próxima ocasião.